Por décadas, João Batista cruzou o país em um caminhão que já parecia a extensão de seu próprio corpo. Era mais que um trabalho, era sua estrada de escape, seu confessionário, sua liberdade. Ele não tinha mais família por perto. A esposa se foi cedo, vítima de uma doença que levou dela o sorriso e dele a vontade de voltar para casa. O filho único, cansado de promessas de visitas que nunca se cumpriam, foi viver longe, esquecendo de onde veio. Restou ao velho João o asfalto, a buzina rouca e os pensamentos que martelavam o peito em cada quilômetro rodado. Ele acordava antes do sol, respirava fundo e partia, mesmo sem destino certo. Carregava cargas que pouco importavam, desde que mantivessem o motor vivo. Em cada parada, um café morno, uma piada de balcão e um suspiro escondido. João sabia sorrir para os outros, mas não lembrava como sorrir para si mesmo. Trazia dentro de si lembranças de quando era forte, quando os braços seguravam não apenas o volante, mas também os sonhos de quem acreditava nele. Seus olhos eram espelhos do asfalto, longos, cansados, riscados de marcas que o tempo insiste em deixar. Cada pedágio parecia cobrar mais do que dinheiro. Cobrava pedaços da esperança que ainda teimava em existir. No fundo, João carregava uma fé silenciosa. Acreditava que um dia algo mudaria, mesmo que não soubesse como ou quando. Talvez fosse a estrada em si quem o sustentasse, porque parar era mais assustador do que seguir sem rumo. Ele falava com o caminhão como se fosse um velho amigo. Pedia forças quando ouvia um barulho estranho no motor. Rezava baixinho para não ficar na mão no meio do nada. João não temia o perigo da estrada. Temia o silêncio que vinha quando parava. Ali, na imensidão de seu caminhão, ele ainda era alguém. Um homem útil, necessário, invisível para quem não entende o peso de carregar o Brasil nas costas. Às vezes, João olhava para o céu estrelado e pedia desculpas para a esposa por não ter ficado mais tempo em casa, por ter prometido mundos que nunca entregou. Pedia perdão ao filho que não via há anos, imaginando como seria se pudesse abraçá-lo outra vez. Mas toda oração acabava com um ronco de motor, como se o caminhão fosse resposta para tudo que ele não tinha coragem de enfrentar. A cada viagem, João se iludia que seria a última. Sempre jurava para si mesmo que assim que entregasse aquela carga, deixaria a estrada para trás, compraria uma casinha perto do mar. Quem sabe reencontraria o filho, quem sabe seria perdoado. Mas logo chegava outra carga, outra promessa, outro trecho de solidão misturado com poeira vermelha e cheiro de diesel. E assim, o velho caminhoneiro seguia, com o peito pesado de histórias que ninguém mais escutava. Não reclamava, não pedia nada além de estrada e combustível. E mesmo assim, num cantinho secreto do coração, João alimentava um desejo que insistia em não morrer. Ser visto, ser ouvido, ser lembrado como alguém que deu tudo de si para mover o mundo, mesmo que o mundo nunca tenha parado para perguntar se ele precisava de ajuda. Nessa noite, João não sabia, mas a estrada cansada guardava uma surpresa, um encontro que rasgaria anos de silêncio, um farol distante que mudaria para sempre o rumo de quem já não esperava mais nada. Era fim de tarde quando João sentiu o motor tossir, um barulho seco, diferente de tudo que já ouvira em 40 anos de estrada. Ele ignorou, apertou os dedos no volante, jogou o corpo para frente como se o peso da esperança empurrasse o caminhão mais uns quilômetros, mas a máquina tinha vontade própria. E naquela noite, parecia querer descansar também. O sol escorria atrás das serras, pintando o céu de laranja queimado, quando o velho caminhoneiro percebeu que estava no meio do nada. A rodovia era um risco solitário, que cortava plantações infinitas, sem casas por perto, sem luz que não fosse a dele. O rádio chiava uma música antiga, que falava de promessas de amor feitas na beira de uma estrada. Ironia que João engoliu seco, lembrando de promessas que nunca cumpriu. O caminhão deu um suspiro longo, quase humano, antes de morrer de vez. João bateu na lataria, falou palavras que só quem vive na boleia entende. Desceu devagar, sentindo o joelho estalar, como se até os ossos estivessem cansados de esperar milagres. Abriu o capô. O cheiro de óleo queimado subiu como um sinal de derrota. Não tinha sinal de celular, não tinha posto próximo, não tinha viva alma por perto.
Ali, parado no acostamento, João olhou para o céu. A noite chegava sem pressa, trazendo o vento frio que cortava a pele, lembrando que o tempo passa para todos, até para os gigantes de aço. Ele se sentou no degrau da porta do caminhão, acendeu um cigarro que vinha prometendo largar fazia anos. A brasa iluminava o rosto cansado, os olhos que piscavam para o escuro, como quem procura resposta em estrelas apagadas. Por dentro, João lutava contra memórias que insistiam em voltar. Pensava na mulher. Pensava no filho que não via desde o casamento, 15 anos atrás. Pensava se faria falta para alguém se ficasse ali mesmo, engolido pela noite. O motor calado parecia zombar dele. Pela primeira vez, João sentiu medo. Não era medo de ladrão, de acidente, de bicho no mato. Era medo de ficar invisível para sempre. Enquanto tragava o cigarro, tentava pensar em soluções. Lembrou-se de uma lanterna velha no porta-luvas. Levantou, vasculhou. Nada de sinal de vida. Nem no motor, nem no céu. Nenhum farol distante. Nenhuma buzina solidária. A estrada, tão viva durante o dia, tornava-se uma ferida aberta quando escurecia. João coçou a barba rala. Praguejou de novo, mas sem força. O cigarro queimou até o filtro. Jogou a bituca longe, vendo a brasa morrer na beira do asfalto. Ele respirou fundo. Lembrou-se de rezar. Rezou. Pediu ajuda para Deus, para a esposa que imaginava estar ouvindo, para qualquer santo que passasse por ali. Pedia pouco. Só uma mão estendida, uma luz acesa no escuro. Mas as horas avançavam e tudo o que João ouvia era o canto distante de um grilo, o vento sacudindo as folhas e o som seco do próprio coração batendo mais lento, como o motor do caminhão que tanto amava. Sentou-se de novo, abraçando os joelhos, como fazia quando era menino e tinha medo de trovão. Só que agora não havia trovão, só havia silêncio. E no silêncio, João pensou em tudo que deixou para depois. Lembrou-se da última ligação do filho, ignorada porque o frete não podia esperar. Pensou nas cartas da esposa guardadas numa caixa embaixo do banco do caminhão, cartas que nunca mais teve coragem de reler. Fechou os olhos por um instante, e foi nesse instante, quase cochilando no degrau, que uma luz o despertou. Um farol único, vindo lá de longe, rasgando a noite como um milagre tímido. João arregalou os olhos, esfregou o rosto, tentando acreditar que não era miragem. O farol balançava na pista, diminuía a velocidade, parava. Ele se levantou num pulo que não dava fazia tempo. Acenou de novo, como quem segura a última esperança de não ser esquecido. O carro parou alguns metros adiante. João não conseguiu ver quem era. Só viu uma silhueta saindo do banco do motorista. Uma figura baixa, passos tranquilos, uma presença que parecia deslocada ali, no meio do nada. João sentiu um calafrio. Pensou em assalto, pensou em golpe, pensou em tudo, mas ficou. Não tinha mais nada a perder. E no fundo, algo dentro dele sussurrou que não era perigo, era resposta. A figura se aproximou, iluminada apenas pelos faróis. João notou o rosto. Levou um susto que o fez dar um passo atrás. Aquilo não podia ser verdade. Reconheceu de primeira o sorriso tímido, o olhar calmo, aquele jeito de quem carrega multidões nos ombros, mas fala baixo, como um menino de vila. João piscou, coçou os olhos, balbuciou um nome que não dizia em voz alta, nem nos sonhos mais ousados. Era ele, Lionel Messi, parado ali, na beira de uma estrada perdida, olhando para um caminhão quebrado e para um caminhoneiro que parecia uma fotografia de tudo que o tempo esqueceu. João não sabia o que dizer, nem Messi. Por um segundo, os dois homens ficaram parados, se estudando como quem tenta entender um milagre. O vento soprou, trazendo um cheiro de grama distante, lembrando a João que ainda estava vivo. Messi sorriu, quebrou o silêncio com um aceno tímido. Perguntou se estava tudo bem. João abriu a boca, mas a voz não saía. 40 anos de estrada, milhões de quilômetros rodados, e nunca imaginou parar assim, diante de alguém que simbolizava esperança para tantos, justo quando ele mesmo já não acreditava mais em nada. E assim, na noite que tudo parou, o velho caminhoneiro entendeu que, às vezes, a vida manda respostas pelas mãos mais improváveis. Uma luz acesa no escuro, um farol que surge quando o motor apaga, um encontro impossível que estava apenas começando. Por alguns segundos, João ficou imóvel, como se o corpo não obedecesse mais à vontade de reagir. Ele, que já tinha enfrentado chuva de granizo no meio da serra, protestos em rodovias, ameaças de assalto, estava agora ali
ali, parado, tentando acreditar que o homem à sua frente era de verdade. Messi, com aquele jeito simples, estendeu a mão, perguntando de novo se estava tudo bem. João segurou a mão dele, sentindo um aperto firme, humano, distante dos aplausos de estádio e das manchetes de jornal. A voz de João saiu rouca, quase um sussurro que se misturava com o vento da noite. Contou que o caminhão tinha parado de vez, que estava sem sinal, que não passava carro há horas. Messi ouvia com atenção rara, como se não tivesse pressa de ir embora. Ele olhou para o caminhão, depois para João, como quem mede a situação para ver onde poderia ajudar. João piscava, ainda tentando entender o que fazia um dos maiores jogadores do mundo ali, na beira de uma estrada esquecida. Messi explicou, num português esforçado, que estava viajando para visitar um projeto social na região, que tinha se perdido depois de pegar um atalho no GPS. Disse que viu o caminhão parado, as luzes de emergência piscando e não pensou duas vezes em parar. João soltou uma risada curta, misturada com um fungar. Disse que nunca acreditou muito em coincidências, mas naquela hora parecia que Deus tinha resolvido brincar um pouco com a vida dele. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando o motor como se pudessem entender juntos onde morava o problema. João contou histórias do caminhão, histórias que misturavam poeira, estrada, saudade e um orgulho que só quem vive na boleia entende. Messi escutava tudo em silêncio, atento, como se aquelas palavras fossem mais valiosas que qualquer troféu. Às vezes soltava um sorriso, coçava a cabeça, fazia perguntas simples, do tipo que só quem é grande de verdade tem coragem de fazer. A noite avançava, o vento ficava mais frio, mas nenhum dos dois parecia querer apressar o fim daquela conversa. João ofereceu um café ralo, feito numa garrafa térmica velha, que Messi aceitou sem cerimônia. Sentaram-se na beirada da pista, dividindo goles quentes que ajudavam a espantar o frio e, de algum jeito, aqueciam também memórias congeladas, dentro do peito de João. Entre um gole e outro, João se abriu. Contou da mulher, do filho distante, dos natais passados na boleia, das promessas de parar que nunca cumpriu. Contou da solidão que ninguém entende, dos quilômetros que parecem devorar a vida sem pedir licença. Messi escutava, sem interromper. Às vezes, baixava o olhar, como se aquelas histórias pesassem também sobre os ombros dele, acostumados a carregar bandeiras, torcidas, expectativas. Quando João percebeu, estava chorando. Não era choro de dor, era um choro contido que escorria devagar, como se finalmente tivesse encontrado alguém que não o olhava como mais um caminhoneiro na estrada, mas como um homem que ainda existia. Messi colocou a mão no ombro dele, num gesto simples, mas que para João valia mais que qualquer resposta. Depois de um tempo, Messi falou, contou que também sentia saudades, que também tinha medo de falhar, que também carregava nas costas mais do que conseguia, às vezes, suportar. Falou da família, dos jogos longe de casa, das noites em que queria ser só Lionel, e não Messi. João sorriu, entendendo que, no fundo, todos são iguais quando a estrada escurece. Fama, dinheiro, troféus, nada disso compra abraço, nem cura saudade. A conversa foi virando amizade, sem que os dois percebessem. Riram de bobagens, lembraram de jogos antigos, falaram de sonhos que não morreram. João confessou que, se pudesse, compraria outro caminhão, mas mais novo, mais forte, para rodar sem medo de parar no acostamento. Disse isso mais como um devaneio, porque sabia que a aposentadoria não chegava e o frete mal cobria o conserto. Messi ouviu calado, guardou aquela confissão num canto do peito. Olhou para o caminhão, passou a mão na lataria fria, como se entendesse que aquele gigante de aço era mais que um veículo. Era companheiro, era casa, era testemunha de promessas e arrependimentos. Quando o vento ficou forte demais, Messi convidou João a esperar no carro dele, enquanto pensava em chamar um guincho. João hesitou, mas acabou aceitando. Dentro do carro, aquecido, sentiu um cansaço antigo tomar conta do corpo. Encostou a cabeça no vidro, ouvindo Messi falar com alguém no telefone, pedindo ajuda, explicando a localização
visualização. João fechou os olhos por segundos, mas na mente a imagem era clara. Ele, Messi, uma noite escura e uma estrada que pela primeira vez parecia não tão solitária. Passaram-se minutos que pareciam horas. Messi, sempre calmo, dizia que tudo ia ficar bem, que ninguém ia ficar para trás. João, meio envergonhado, tentou agradecer de mil jeitos. Messi só balançava a cabeça, dizendo que, às vezes, o mundo gira para mostrar que ninguém é tão invisível quanto pensa ser. Quando o reboque chegou, Messi ajudou João a sair do carro. Ficou ao lado dele enquanto o caminhão era engatado. João olhava a cena como quem olha o fim de uma era. Sentiu um nó na garganta ao ver seu companheiro de estrada ser puxado como um velho cavalo cansado. Naquela madrugada, no meio do nada, um homem que carregava o peso de milhões encontrou outro homem que carregava o peso de seus próprios arrependimentos. E os dois descobriram, sem dizer em voz alta, que o destino é um farol que se acende quando menos se espera. O guincho partiu. João olhou para Messi, apertou sua mão outra vez. Os olhos dos dois disseram mais do que qualquer palavra. Ali, na beira de uma rodovia esquecida, nascia uma promessa que mudaria o que ainda restava de vida em João. E, quem sabe, também algo dentro de Messi. O guincho desapareceu na curva, levando consigo o velho caminhão que João chamava de companheiro. Por um instante, o silêncio voltou a tomar conta da estrada, mas agora não era um silêncio de abandono. Era uma pausa carregada de significado. João olhou para o horizonte, sentindo um vazio estranho, como se parte dele tivesse sido rebocada junto com o motor cansado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama acesa no peito, pequena, mas viva. E ali, ao lado dele, estava Messi, um homem que carregava multidões, mas que, naquela noite, parecia ter tempo só para ouvir um caminhoneiro esquecido. Messi sugeriu que eles fossem até um posto que ficava a alguns quilômetros dali. João hesitou, mas acabou aceitando. Entrou no carro, ajeitou o banco devagar, tentando disfarçar o desconforto de estar ali, como passageiro da própria vida. O motor do carro de Messi ligou suave, quase sem ruído, contrastando com o ronco pesado do caminhão que João tanto conhecia. Durante alguns minutos, seguiram em silêncio pela estrada escura, iluminados apenas pelos faróis que varriam a pista vazia. No caminho, João olhava pela janela, tentando entender como aquele encontro era possível. Sentia-se pequeno, mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em anos, sentia-se visto. Não era um código de carga, um número de frete ou um CPF na nota. Era um homem com nome, rosto, história. E Messi, sem pressa, parecia querer saber de cada pedaço dessa história. No posto, sentaram em uma mesa de canto, perto da janela. João pediu um café forte, Messi pediu o mesmo, tentando imitar o jeito do caminhoneiro. O frentista olhou desconfiado, reconhecendo o rosto famoso, mas respeitou o silêncio dos dois. Ali não havia fotógrafos, nem multidão, nem gritos de torcida. Só duas xícaras fumegantes e palavras que, pouco a pouco, quebravam anos de silêncio guardado dentro de João. Messi começou perguntando sobre a infância e saber onde João nascera, como era a vida antes do caminhão. João sorriu de lado, lembrando de uma casinha simples, do cheiro de café passado no fogão a lenha, da mãe costurando retalhos para vestir os filhos. Falou do pai, que também foi caminhoneiro, que o ensinou a respeitar a estrada, a nunca fechar os olhos para quem precisa. Messi ouvia tudo, de cotovelos apoiados na mesa, como quem colecionava cada frase para não esquecer depois. A conversa fluiu como uma estrada longa, sem buracos. João falou dos primeiros fretes, quando ainda tinha sonhos de juntar dinheiro para abrir um mercadinho na vila onde nasceu. Contou como conheceu a esposa, numa festa de igreja, quando teve coragem de oferecer um copo de refrigerante. Lembrou do primeiro beijo, do medo de perder, das promessas de parar de viajar assim que sobrasse um troco. Messi ria baixo, balançava a cabeça, imaginando aquela história se desenrolando no interior do Brasil. Com o tempo, João se abriu mais.
Falou da dor de ver o filho crescer sem presença de pai. Confessou arrependimentos engasgados, pedidos de desculpa que ficaram presos na garganta. Contou como aprendeu a ser duro para não sofrer, como transformou saudade em quilômetros rodados. E Messi, calado, apenas segurava o olhar dele, oferecendo silêncio, como quem oferece abrigo. Quando João perguntou sobre Messi, o craque respirou fundo. Falou da infância na Argentina, do pai trabalhador, da mãe que fazia questão de assistir cada jogo, mesmo quando ele era só um menino franzino, driblando garotos maiores. Contou do medo de não crescer, do tratamento caro, dos primeiros contratos, das saudades de casa, quando o sucesso chegou cedo demais. Disse que, por trás de cada gol, havia uma cobrança de ser sempre mais do que ele mesmo sabia ser. João balançava a cabeça, entendendo cada palavra. Percebeu que o homem à sua frente, que parecia ter tudo, também colecionava buracos na estrada da vida. E ali, entre goles de café e lembranças, nasceu um pacto silencioso entre dois estranhos. Um pacto de não julgar, de apenas ouvir, de oferecer uma presença que não se encontra em nenhum contrato de frete ou patrocínio milionário. A madrugada avançava. O movimento do posto diminuía. João começou a rir de coisas que nem lembrava mais que eram engraçadas. De histórias de fretes mal pagos, de estradas que viravam lama, de motoristas que dormiam em pé no balcão do bar. Messi ria junto, se permitindo ser só Lionel, o homem que também sentia medo de perder o que era essencial. Em certo momento, Messi tirou o celular do bolso, mostrou fotos da família, dos filhos, do cachorro que adotou. João, emocionado, tirou do bolso uma foto amassada da esposa, que sempre carregava na carteira, mesmo que mal tivesse coragem de olhar. Contou que sonhava em reencontrar o filho, mas não sabia como começar. Messi colocou a mão no braço dele, dizendo que ainda havia tempo, que certas distâncias são menores do que parecem. Quando perceberam, o café tinha esfriado. A noite começava a dar lugar a um fiapo de claridade que rasgava o céu. João bocejou, coçou os olhos, como quem acordava de um sonho estranho. Messi pagou a conta, ignorou o frentista que insistia em dar troco. Na saída, colocou a mão no ombro de João, dizendo que não era justo ele voltar para a estrada do jeito que estava. João sorriu, tentando brincar. A estrada me aguenta, sempre me aguentou, mas Messi balançou a cabeça, como quem sabe de um futuro que o outro ainda não vê. No estacionamento, antes de entrar no carro, João olhou para trás, viu a estrada, sentiu o cheiro de diesel misturado com café e entendeu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez ainda fosse possível ter um recomeço. Tudo graças a uma conversa improvável, numa madrugada esquecida, entre um rei dos gramados e um rei silencioso do asfalto. Naquele instante, João não era só um caminhoneiro quebrado. Era um homem que, finalmente, tinha sido ouvido. E dentro dele, o silêncio antigo começava a se transformar em esperança. O céu começava a clarear quando Messi e João voltaram para o carro. O posto, antes silencioso, ganhava vida devagar. Caminhoneiros chegavam para abastecer, tomar café, preparar mais um dia na estrada. João observava tudo pela janela, tentando entender o que ainda o prendia ali. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a companhia improvável de Messi, que agora parecia um velho amigo de estrada. Messi ligou o carro, mas não deu partida imediatamente. Ficou parado, com as mãos no volante, olhando João como se buscasse palavras certas. O caminhoneiro, por sua vez, mantinha o olhar baixo, mexendo nos dedos, sentindo uma mistura de vergonha e gratidão que não sabia como esconder. Depois de alguns segundos de silêncio, Messi respirou fundo e disse, quase num tom de quem faz uma confissão: João, você já fez muito por essa estrada, pelo Brasil inteiro, mas quem é que faz por você? João soltou um riso curto, seco. Respondeu que nunca precisou de ninguém. Disse que a estrada ensina o homem a não pedir nada, a resolver tudo com a força que sobra. Mas Messi insistiu, e quando não sobra força, quem te segura? Apesar
pergunta ficou ecoando dentro de João, como um trovão distante. Ele pensou na mulher, no filho, no caminhão sendo rebocado. Pensou na vida inteira costurada em promessas que ele mesmo nunca conseguiu cumprir. E agora, diante daquele homem que ele via só na TV, sentia-se pequeno, mas ao mesmo tempo acolhido como nunca. Messi contou que, durante a noite, enquanto João falava, ele se lembrou do pai, um homem simples, que trabalhava de sol a sol, que acreditava que ajudar alguém era a obrigação de quem podia. Disse que o que mais admirava no pai não era o que ele dizia, mas o que fazia pelos outros, em silêncio. Messi enxergava em João um pouco disso, um homem que carregava o peso de um país sem que ninguém percebesse. João ouviu tudo quieto. O peito doía de vergonha por sentir que, depois de tanto tempo, precisava de ajuda. Mas ao mesmo tempo, era como se alguém finalmente dissesse que ele merecia mais do que só poeira, buzina e contas atrasadas. Messi então olhou nos olhos dele e disse: "Firme, promete para mim que você vai aceitar ajuda. Promete que vai deixar alguém cuidar de você agora." João balançou a cabeça, riu de nervoso. Perguntou como, quem, por quê. Messi segurou o riso. Respondeu que não sabia todos os detalhes, mas sabia que tinha condições de fazer algo. E queria fazer. Ali, no banco do carro, Messi explicou o plano. Disse que conhecia mecânicos de confiança, que poderia cuidar do conserto do caminhão, mas que isso não era tudo. Perguntou a João o que ele mais sonhava naquele momento. João demorou a responder. As palavras vinham engasgadas, como se fossem grandes demais para sair. Depois de alguns segundos, disse num fio de voz: "Eu queria poder parar de ter medo de quebrar na estrada. Só isso." Messi sorriu. Disse que entendia. Disse que medo a gente não carrega sozinho, que às vezes é preciso ter coragem de abrir espaço para outro segurar um pedaço. João fungou, limpou os olhos, mas a lágrima teimava em voltar. Naquela madrugada, enquanto o dia clareava, ele se viu frágil, como não se permitia ser havia décadas. Messi apertou a mão de João, num gesto que parecia selar um acordo secreto. Prometeu que aquilo não acabaria ali, que não era só uma carona, nem um café dividido na madrugada. Prometeu que voltaria a falar com ele, que ajudaria a resolver o que fosse possível. João tentou protestar, dizer que não precisava de esmola. Messi interrompeu, sério, quase duro. "Não é esmola, João, é gratidão, é justiça." Combinaram de se encontrar no dia seguinte, em um posto maior, na entrada da cidade mais próxima. Messi disse que cuidaria de tudo, pedindo apenas que João confiasse. O caminhoneiro concordou, mesmo que dentro dele ainda morasse uma desconfiança antiga de quem sempre aprendeu a desconfiar de promessas. Quando voltaram à estrada, João olhava a paisagem passando, mas dessa vez não via só asfalto e placas. Via esperança. Cada árvore na beira da pista parecia acenar para ele, lembrando que a vida podia mudar quando menos se espera. Na chegada ao hotel, Messi insistiu que João dormisse um pouco, que descansasse a cabeça. João tentou recusar, mas o corpo já não obedecia. Aceitou a chave, prometendo encontrar Messi na manhã seguinte. No quarto simples, João se deitou na cama. O colchão macio parecia estranho depois de tantos cochilos na boleia dura do caminhão. Olhou o teto, respirou fundo. Tentou entender se era tudo real ou se, ao acordar, descobriria que tinha sonhado. Fechou os olhos, sentindo o peso sair devagar dos ombros. Pensou na esposa, no filho, em tudo que ainda podia ser diferente. Pensou em Messi, parado na beira da estrada, como se fosse um anjo vestido de gente. Enquanto João adormecia, Messi desceu à recepção, falando baixo ao telefone, acertando detalhes que João nem imaginava. Para Messi, aquilo não era caridade. Era um lembrete de que, às vezes, os verdadeiros heróis não estão nos estádios, mas na estrada, invisíveis, mantendo o mundo em movimento. E que todo herói, uma hora ou outra, precisa ser lembrado de que ainda é amado. Naquela noite que virou dia, nasceu uma promessa entre dois homens tão distantes, mas tão parecidos. Uma promessa de cuidado, de gratidão, de recomeço. Uma promessa que João guardaria no peito, como um farol que, dessa vez, não se apagaria. O sol ainda nem tinha se erguido por inteiro quando João abriu os olhos. Por um instante, pensou estar em casa. Uma casa que não
não tinha mais. Ou num sonho bom, que logo se despedaçaria no barulho de motor. Mas o silêncio do quarto de hotel era real. O cheiro de lençol limpo, a brisa leve que vinha da janela aberta, tudo aquilo era tão diferente da boleia apertada que ele chamou de lar por tantos anos. Ele se sentou na beira da cama, sentindo o corpo pesado, mas a mente estranhamente leve. Passou a mão no rosto, lembrando de cada palavra trocada com Messi na madrugada anterior. Lembrou da promessa, do aperto de mão, do brilho no olhar de quem não fala por falar. Pela primeira vez em muito tempo, João acreditou que poderia existir um amanhã menos duro. No saguão do hotel, Messi já o esperava. Tomava um café e falava baixo com dois homens que João não conhecia. Quando viu o caminhoneiro, abriu um sorriso largo, sincero. Levantou-se, cumprimentou-o como se reencontrasse um irmão. João, tímido, não sabia onde pôr as mãos. Ainda carregava dentro de si uma vergonha miúda, como se não fosse digno de tanta atenção. Saíram juntos para o pátio. Ali, encostado sob o sol nascente, João viu seu velho caminhão. O mecânico estava por perto, revisando detalhes. Disseram que tinham dado um jeito provisório, mas que o motor não aguentaria muito tempo. João assentiu em silêncio, acariciando a lataria como quem faz carinho num cavalo cansado, prestes a se aposentar. Por dentro, sentia um misto de gratidão e tristeza. Aquele caminhão era mais do que uma máquina. Era testemunha de uma vida inteira. Messi se aproximou, pediu que João sentasse com ele em um banco de madeira. Olhou nos olhos dele, sério, mas com uma ternura que João não sabia receber. Então, Messi começou a falar, como quem revela um segredo guardado. Contou que, depois da noite anterior, passou horas pensando em como poderia retribuir tudo que João tinha dado para o mundo, sem pedir nada em troca. Disse que ligou para pessoas de confiança, explicou a história, pediu ajuda para viabilizar algo maior do que um concerto improvisado. João, confuso, olhava para ele sem entender onde aquilo ia dar. Messi, então, chamou um dos homens que o acompanhavam. O homem entregou a João um envelope branco, grosso, pesado. João segurou, virou, relutou em abrir. Messi insistiu, num tom suave. Abre, João, é seu. Com as mãos trêmulas, João rasgou o lacre. Dentro, encontrou papéis, chaves, um contrato simples, direto. Tentou ler, mas as palavras dançavam diante dos olhos marejados. Messi explicou em poucas frases. João, você não vai mais rodar com esse caminhão velho. Eu quero que você tenha um novo. Está tudo pago. Documentação, seguro, manutenção. Você vai ter um caminhão que não te abandona na estrada. Por um segundo, João não reagiu. O silêncio foi tão grande que o pátio parecia prender a respiração junto com ele. Depois, uma lágrima caiu, solitária, deslizando pelo rosto marcado de sol e tempo. João olhou para Messi, balbuciou palavras que não se encadeavam. Tentou recusar, disse que não podia aceitar tamanho presente. Messi sorriu, colocou a mão em seu ombro. Você já deu muito, João. É só a vida devolvendo um pouco. Os mecânicos abriram o portão lateral. Um caminhão novo entrou, reluzente sob o sol que agora se erguia inteiro no céu. Era grande, forte, silencioso. Tinha tudo que João sonhara em silêncio. Segurança, potência, conforto. João se aproximou devagar, passando a mão pela lataria brilhante, sentindo o metal frio. Cada detalhe parecia um sonho que, por teimosia, se recusava a ser só sonho. Ele se virou para Messi com os olhos vermelhos. Disse que não sabia dirigir outra coisa senão seu velho companheiro. Disse que não tinha mais idade para começar de novo. Messi sorriu de novo, respondeu sem hesitar. Então comece. A estrada ainda te quer, mas agora, do jeito certo. O mecânico abriu a porta do novo caminhão. João subiu devagar, sentindo o cheiro de couro, o painel sem marcas, tudo impecável, como se fosse uma segunda chance materializada em forma de motor. Sentou-se no banco, segurou o volante, fechou os olhos por um instante. Lágrimas escorreram, mas agora não eram de dor. Eram de um alívio tão grande que parecia pesado de segurar sozinho. Desceu, abraçou Messi como um filho que volta para casa. Nenhuma palavra bastava.
falava. Então, deixou que o silêncio dissesse tudo. Ao redor, os homens observavam, alguns discretamente emocionados. Era como se ali, naquele pátio, o mundo fizesse uma pausa para testemunhar que ainda existe bondade e que ainda vale a pena acreditar. Antes de se despedir, Messi entregou a João um papel dobrado. Dentro, o número de telefone dele, pessoal, escrito à mão. Disse: "Quando precisar, me chama. Não importa onde você esteja." João guardou o papel como quem guarda uma oração. Subiu no novo caminhão. Ligou o motor, ouviu o ronco suave, limpo, poderoso. Olhou pelo retrovisor, viu Messi parado, acenando. O velho caminhoneiro sorriu, pisou no acelerador. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia partir sem medo de ficar pelo caminho. Enquanto avançava pela estrada, João respirou fundo. Sentia o peso da solidão ficando para trás. Lá fora, o mundo seguia igual, mas dentro dele, tudo era novo. E no banco do passageiro, guardado no coração, ia junto o presente mais bonito, a certeza de que ainda existem faróis que acendem no escuro quando a gente mais precisa.